e nós começamos algumas discussões relacionadas aos conteúdos de proteção radiológica que contemplam o nosso material aí, tá? Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir se tem alguma dúvida relacionada à aula passada aí. Se ficou alguma dúvida, fale agora, ou cale-se para sempre. Não, né? Quando tiver dúvida, chama atenção. Dúvida quanto à aula passada, gente? Não? Tá? Vou fazer uma apresentação, então, do material da aula anterior. Vou puxar a tela ali. Tá? Olha só, vou puxar a aulinha. Gente, aula passada, então, eu deixei para vocês corrigir isso aqui ou corrigir em aula com vocês aí essa, essa questão? Lembram dela? Foi corrigida? Alguma dúvida em relação a essa questão, gente? Foi corrigido, Gabi. Então tá, muito obrigado. Vamos seguir a brincadeira então. Eu falei que nós iríamos estudar a lei do inverso do quadrado da distância, essa aula aí, e tá aqui essa brincadeira, tá? O que que acontece aí, gente, ó? Lei do quadrado do inverso da distância está relacionado à quantidade de raio que chega no teu paciente quando você aumenta a distância do teu cabeçote, da fonte emissora, até o teu filme, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Essa lei do quadrado, do inverso do quadrado da distância, ela está relacionando aqui a intensidade 1. A intensidade 1 é a intensidade que você tem inicialmente quando você liga teu aparelho a uma certa distância, que a gente chama aqui de distância 1 aqui embaixo, ó. Então, o que acontece? Inicialmente, nós lançamos no teu paciente uma quantidade de raio a uma distância de 1 que eu posso chamar lá de distância primeira distância. A intensidade 2, normalmente, nós queremos saber qual é a intensidade 2 quando o teu paciente aumentar a distância em relação à distância inicial. Tá? Então, o que acontece? No primeiro momento, eu tenho 30 centímetros do teu paciente da distância da fonte emissora até o filme, e depois eu aumento para 60 centímetros. A distância entre a fonte emissora e o teu filme dobrou. E o que acontece aí com a intensidade de raio que chega no teu paciente? Eu posso simplesmente aumentar a distância sem mexer nos miliamperes e sem mexer nos kV? Qual é a influência? O que influencia diretamente ou inversamente proporcional quando eu mexo nessas distâncias aí? O que vai acontecer com a intensidade? Tá? Então, isso tudo nós vamos brincar com ela hoje aí. Vou aumentar um pouco o zoom. Ó. Então, o que é a lei do inverso do quadrado da distância diz? A intensidade da energia eletromagnética, no nosso caso, os raios X, é inversamente proporcional ao quadrado da distância de uma fonte pontual. Então, nós temos uma fonte pontual de luz, de raios X, a uma distância 1, e nós queremos saber, com o aumento da distância aqui, qual vai ser a intensidade 2. Mas aqui ó, ele diz também que é elevado ao quadrado tudo isso que está aqui dentro, tá? Então tem que cuidar. Então, ó, onde I1 é a intensidade da distância a uma distância D1, D1 é a distância da fonte, intensidade 2 é a distância D2, a nova distância que nós temos, e aqui D2 é a distância nova da fonte emissora. Brincando com esse exemplo, antes de ir para a parte matemática, eu quero apresentar para vocês um objeto de ensino aqui que eu acho bem interessante, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho aqui uma velinha, ó. Vou desligar isso aqui. Olha só, eu tenho uma vela e essa vela ela pode brincar aqui, ó, com distâncias, ó. Olha o raio aqui, ó, ele está te dando em metros, tá?
e eu tenho ali aquilo que está sendo iluminado. É um cartaz com algumas letrinhas. Tá? Provavelmente você já deve ter percebido, quando você está na frente de uma fonte de radiação, aquela que nos esquenta ali, quando você está bem pertinho, você sente muito quente. Quando você dobra a distância, você não diminui pela metade a intensidade de radiação do calor que você está recebendo. Você já deve ter percebido que quando você se afasta um pouco mais, diminui demais a intensidade do calor que tu está recebendo aí, que a gente diz da radiação, da intensidade de calor que tu recebe. Então, é sobre todos esses sistemas aí que eu quero que vocês relacionem. Quando nós falamos em lei do inverso do quadrado da distância, nós estamos falando de fonte luminosa, de fonte de radiação. O material radioativo, ele vai, a intensidade de radiação que tu vai receber a uma certa distância vai obedecer à lei do inverso do quadrado da distância. O som, ele obedece à lei do quadrado do inverso, a lei do inverso do quadrado da distância. Tá? Então, intensidade sonora, intensidade luminosa, tudo isso obedece a essa lei. Então, o que eu quero que vocês vejam nessa brincadeira aqui, nesse objeto de ensino, é que você pode brincar aqui, ó, com a aproximação ou afastamento dessa vela. Pode brincar para cima, para baixo, tá? Mas eu quero que vocês vejam o que acontece aqui, então. Ele te traz aqui uma certas fórmulas aqui, que no nosso caso eu não vou relacionar elas para vocês. Ele traz um ângulo aqui que não interessa. Eu quero que vocês prestem atenção nesse valor do raio. Eu quero que vocês prestem atenção nessa intensidade luminosa aqui. Tá? Então, o que, que acontece? Vou colocar a régua para a gente ter uma relação de distância. Olha aqui, ó. Eu coloquei a minha vela a 1 centímetro. A 1 centímetro da minha placa. Aí, ó, aqui é bem sensível para mexer. A 1 centímetro da minha placa, eu tenho uma intensidade de 100, que a gente chama aqui 100. Essa intensidade luminosa de 100, quando eu tenho 1 centímetro, ou 0,1 metro. Olha o que vai acontecer quando eu coloco essa intensidade luminosa a 2 centímetros. Olha o valor que passou a ter. De 100 para 25. Quantas vezes diminuiu essa intensidade luminosa aí, gente? Alguém pode me dar essa resposta? Ninguém? Estão escutando aí, gente? De 100 para 25. Quantos 25 tem dentro do 100? É isso aí, Guga. Kimber, isso aí. Olha aí, ó. Isso aí. Tá? Então, quando eu pedir quantas vezes diminuiu, analisa quanto era inicialmente, que era 100, e para quanto foi, que era 25. Você quer saber quantos 25 tem dentro do 100? Então, ao dobrar a distância, você diminui 4 vezes a intensidade que está chegando luminosa lá na parede. É exatamente isso que acontece com a radiação que chega no teu paciente, que chega no filme. Então, quando você aumenta a distância da fonte emissora aí de raio-x até o teu filme, você vai ter que ir aumentar a intensidade dos raios que está saindo da tua fonte emissora, tá? Você não vai utilizar a mesma quantidade de raios que você utilizava anteriormente, tá? Então, vou voltar para lá. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no que acontece quando eu triplico a distância da fonte emissora. 10,41. O que aconteceu, gente, quando eu tripliquei? Eu vou botar aqui, ó, 0,3.
Quantos, olha aqui ó, a intensidade luminosa, ó, quantos 11 tem dentro do 100 que inicialmente eu tinha? Alguém? Ao triplicar a distância, alguém pode me dizer quantas vezes diminuiu a intensidade luminosa naquela placa? Mais ou menos 9. Perfeito. Quando você pega lá 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E 9, então, o que está me dizendo, Gustavo Borba? Que diminuiu 9 vezes a intensidade. De 100, vamos lá de novo. Quando eu tinha 10, 1 centímetro, quando eu tinha 1 centímetro, era 100 lux de intensidade luminosa. Quando foi para 2 centímetros, diminuiu 4 vezes. Por quê? Você dobrou a distância, dobrando a distância ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, diminui 4 vezes a intensidade luminosa. Quando você tinha 1 e passou a ter 3 de distância, 3 ao quadrado dá 9. Então, vai diminuir 9 vezes a intensidade luminosa naquela placa. Agora, se eu diminuir, ou melhor, aumentar a distância 4 vezes, gente, para 0,40, 0,4 metros. Na verdade, não é metro, né? É 0,04 metro ali, tá errado esse raio. É 4 centímetros, tá? Quando eu quadruplico a distância, o que acontece com a intensidade luminosa lá na placa? Ou com a intensidade de raios que chega no filme ou no meu paciente? Quando eu aumento a distância da fonte emissora 4 vezes, a intensidade luminosa, a intensidade de raios diminui aproximadamente 16 vezes. Parabéns, Gabi. É isso aí mesmo. Tá? Então, se alguém está em dúvida ainda, simplesmente nessa análise que nós estamos falando, gente, prende o grito, porque nós vamos entrar na parte matemática e é ali que nós vamos comprovar com os cálculos tudo isso que a gente está falando. Aqui, nós só estamos fazendo uma análise de distância aqui, ó, com o valor que ele me dá. Quando eu tinha uma distância de 1, ele me dava 100. Quando eu tinha uma distância de 2, ele me dava 25. De 3, ele me deu 11. De 4, ele me deu 5 e alguma coisa, né? 6,25. Se tu quer saber quantas vezes diminuiu, pega aquele teu valor inicial, que era 100, dividido por 6,25, é o novo valor aqui, você terá quanto 6,25 tem dentro do nosso amigo lá, 100. Então, 100 dividido por 6,25 vai dar lá aproximadamente 16. Quando eu quintuplico, quando eu aumento 5 vezes, gente, brinca assim, aquilo que tu aumentou ao quadrado. Quando eu levo para 5 vezes a distância, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes diminuiu a intensidade luminosa. Olha ali, ó. Pega lá 100 dividido por 4 dá 25. Se você pegar lá agora 100 dividido por 100 dividido, eu vou botar bem certinho 0,6 ali, 0,6, 100 da intensidade primeira para 2,78. Quantas vezes diminuiu, gente? Quanto que é 6 ao quadrado? Então, fazendo a razão de 100 dividido por 2,78, você vai encontrar aí 30. Alguém fez? 36 vezes. É isso aí, gurizada. É só a Gabi e o Guga que está com a calculadora na mão, hein, gente? O resto tudo estão prestando muita atenção só, né?
E, claro, nós precisamos de alguém que tenha calculadora. Tá? Então, aproximadamente 36 vezes. 6 ao quadrado, e é isso aí, gente. Tá? Mesma coisa, aumentar para 7. Olha só como diminui a intensidade lá na parede, ó, quando eu aumento muito a distância. Olha só, era 100. Aumentando 15 vezes, 16 vezes, olha só quanta intensidade luminosa tem lá naquela parede. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá? Então, dá para brincar com o ângulo de incidência aqui também, que não é o caso da nossa brincadeira. Eu vou brincar com vocês hoje só com essa questão de distância, tá? Então, quanto mais distante, diminui. Diminui inversamente proporcional à distância? Não. Diminui inversamente ao quadrado da distância. Você sempre tem que analisar quantas vezes aumentou ou diminuiu a distância e elevar isso tudo ao quadrado, tá, gente? Então, cuidado com algumas questões de concurso aí que eles trazem alguma coisa do tipo aí assim, tá? Diretamente, inversamente, tá? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que aumentou. Tantas vezes aumentou, tantas vezes vai diminuir, elevado ao quadrado. Tá? Alguma dúvida em relação a isso por enquanto, gente? Não? Então, vou trazer agora para nós lá aquilo que a gente chama aqui, ó, de exercícios de aplicação. Tá? Então, ele diz assim, ó, para uma determinada técnica de ajuste, desculpa, para um determinado ajuste de técnica radiográfica, a intensidade de raio-x a 1 metro é de 1000 milirem. Tá? Então, o que eu quero que vocês analisem? Aquele 100 que inicialmente era 1 centímetro a 10 milímetros, 1 centímetro era 100. Agora ele está fazendo uma comparação. A 1 metro de distância, nós temos 1000 milirem. Qual a intensidade do feixe de raio-x na cabine a uma distância de 2 metros? Se o feixe útil for dirigido para a mesa. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu quero que vocês analisem o que está acontecendo com a distância. A distância dobrou. De cara, você pode analisar isso assim. Se a distância dobrou, então é 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu preciso pegar esses meus 1000 e dividir por 4, que vai dar uma intensidade de 1000 dividido por 4. Pode ligar o áudio aí, gente, na discussão e pode ir falando. 250. Perfeito, Leite. Ó, Leite apareceu, Kimberly também. Ó. 250 milirem. É a resposta. Mas, Vini, vai ser sempre bonitinho esses valores? Claro que não. Lembram daquelas brincadeiras? Na aula é 1 mais 1 e na prova é 1 milhão dividido por 5 bilhões e encontre a massa do Sol com esses valores, né? Então, claro, nos exemplos aqui a gente vai fazer com números todos bonitinhos. Vamos ter exemplos que os números serão quebradão, tá? Mas eu quero ir além com vocês. Agora eu quero escrever a parte matemática para nós jogar na tua calculadora e resolver isso aí, não só ficar numa discussão assim do jeito que a gente está fazendo. Então, olha só. O que está aparecendo para mim aqui? Ó? Eu escrevi a lei do inverso do quadrado da distância. O que eu estou dizendo? Que a intensidade 1, ó, intensidade 1 era 1000. Estou substituindo. Eu quero saber quanto é a intensidade 2. Intensidade 2 eu não sei ainda, tá? O que vai acontecer? Estou brincando com a parte matemática. Vou mesclar aqui, igual. Vou copiar isso aqui. Ctrl+C,
Ctrl V. Isso tudo elevado ao quadrado. Olha aqui, ó. Vamos lá. Qual é a intensidade, qual era a distância 1 aqui? E quanto passou a ser na distância 2? Então, tem 2 dividido por 1. Concordam comigo? Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Ó, eu estou substituindo os valores que eu tenho na minha equação. Intensidade 1 é 1000. Intensidade 2 é a minha incógnita. Eu vou deixar ela em amarelo aqui, porque é o que eu quero saber. 2 é a distância que aumentou e 1 é a distância antiga, a distância que eu tinha. Então, passou de 1 para 2. A razão de 2 para 1 aqui dá 2. Elevando esse número ao quadrado dá 4. Então, o que dá para nós fazer aqui? Ó? Agora eu vou fazer a parte matemática mais simples aí. Intensidade 2. Olha aqui, ó. Deixei ele bonitinho, porque isso aqui depois você vai procurar essa brincadeira aqui, ó. E eu quero que vocês tenham a informação, até mesmo como monta a parte matemática. Isso tudo vai nos auxiliar depois. Como que tu vai fazer isso no Excel? Como que tu vai fazer montagens aí depois também, tá, gente? Então, olha só, é um caminho para ti também tirar as dúvidas aí desse sistema. Quero deixar ele todo bonitinho para vocês utilizarem depois. Tá? Olha aí. Tá? Agora brinca aqui comigo. Vocês viram que 2 dividido por 1 aqui dá 2, correto? E esse 2, você tem que lembrar que ele está elevado ao quadrado. É isso que quer dizer o chapeuzinho ali, que eu elevei esse número ao quadrado. Tá? Ok. Elevar 2 ao quadrado, vocês sabem que é aqui, ó, 1000 sobre intensidade 2, de novo aqui. Ó, vou copiar isso aqui, Ctrl V. Ó, você tem lá, ó, 1000 sobre intensidade 1, que eu vou chamar atenção de novo, que é o que a gente quer. Tá? Vini, por que tu está fazendo tudo isso? Porque eu estou fazendo os passos para te fazer isso na tua calculadora, se você não enxergou diretamente como faz isso tudo, tá? 2 elevado ao quadrado, na tua calculadora lá tem 2, x ao quadrado igual, ele vai elevar ao quadrado o 2. Mas, Vini, eu preciso botar 2 ao quadrado? Claro que não, mas vai aparecer um número aí de 1,41 elevado ao quadrado. 1,2, 1,5, 1,7, 2,1. Esses valores elevados ao quadrado vai dar um número quebradinho. Então, aqui deu 4. Olha aí, ó. Tá? O que acontece? Esse 4, ele precisa vir para esse lado aqui dividindo e o I2 vai para o outro lado lá multiplicando. Então, o que aconteceu? Igual. Eu tenho lá, vou levar esse I2 para o outro lado e o 4 que estava lá do outro lado veio dividindo. Agora, não é mais isso que eu quero. Vou deixar branquinho e sim, eu quero a intensidade 2. Intensidade 2 é o que eu quero. Agora, dividindo tudo isso, você vai escrever isso ali, dizendo que a intensidade 2 sobre 1000 sobre 4 vai dar aquilo que nós chamamos de 250. Tá? Então, eu fiz todos os passos aqui para você chegar à intensidade 2. Tá, gente? Só que tem um detalhe. O Excel, ele não é só isso para nós, tá? Então, nós partimos daqui, da uma fórmula genérica, substituímos os valores, fomos fazendo análise matemática e chegamos à intensidade 2. O que eu vou fazer agora bem bonitinho para você utilizar essa tabela e eu vou deixar ela para vocês copiarem depois. Olha aqui, ó. Eu vou dizer aqui, ó, que a intensidade 2, vou botar bonitinho, ela é igual ao quê?
Tá? O que eu vou dizer? Toda vez que você quiser fazer uma conta no Excel, você precisa começar com uma igualdade. Então, eu comecei com a igualdade e disse assim, ó, que a intensidade 2 aqui, ó, ela é igual a 1000, que é a intensidade 1 que você tem, tá? Dividido, cadê o dividido nosso aqui? Tá lá em cima, cadê o dividido? Dividido, sim. Então, ó, essa intensidade 1 aqui, ela é dividida por, vou abrir parênteses, pela distância 2, ó, olha o que eu estou fazendo, distância, vou abrir dois parênteses, distância 2, aqui, dividido, de novo, pela distância 1. Vou fechar parênteses, vou elevar isso tudo ao quadrado e vou fechar parênteses. Vamos lá? Quanto que dá isso tudo? Olha que bonito que ficou. Mas, Vini, por que tu fez tudo aquilo lá? E aqui, nessa orientação, aqui eu fiz os passos para simplificar essa tua multiplicação cruzada depois que você já elevou ao quadrado. Então, a intensidade 2 vai ser esse cara aqui, ó. Vou botar ele maior. Tá? Então, 250, nesse caso, milirem. Olha aí. Tá? Então, o que acontece? Mas, Vini, eu posso utilizar nessa brincadeira aqui, que a gente fez a equação, e ir trocando de valor? Se eu trocar de valor ali, ó, o 2 por 3, olha o que aconteceu com a resposta. Então, eu fiz uma matemática para ti, aqui eu fiz uma equação prontinha aqui, ó, que toda vez que tu tem um valor, você vai substituir, desculpa, pelo valor que você tem. De 1000, aumentou 4 vezes, aumentou 5, aumentou 6. Olha ali o que está acontecendo com as respostas. Ela vai, toda vez que tu muda um valor aqui, ela vai mudar a resposta. Mas, Vini, se eu tinha 3 metros de intensidade de distância inicial e passou para 6, quantas vezes aumenta de 3 para 6? Alguém abre o áudio aí e me dá a resposta. Se eu tenho inicialmente uma distância de 3 e passou para 6, quantas vezes aumentou? Alguém falou alguma coisa aí? Então aí ainda? 3 vezes? Quantas? 3? Pensa lá de novo. Alguém me ajuda? Se é para pensar, pode ser que esteja certo ou não. Gabi, tá em dúvida? Gente, se vocês têm o número 6 dividido por 3, eu quero saber quantos 3 tem dentro do 6. Agora pensa assim. Gabi, 3 ou 2? Dari, 2. Gabi, enxergou 2? O que eu pedi para você, gente? Quando eu digo para ti assim, ó, que a distância desses 2 dedos aqui é 3 centímetros e passou a 6. Quantas vezes aumentou a distância? Não dobrou a distância de 3 para 6? Se fosse para 9, triplicaria de 3 para 9, ok? Então, sempre peguem a distância maior dividido pela distância menor, tá? Tranquilo? Vou voltar para lá. Então, olha aqui, ó, vocês podem jogar qualquer valor de intensidade inicial. Olha aqui, ó. Vamos botar lá 250. Intensidade 1 é 250. A distância a 1 metro e a distância a 2 metros. Estão vendo que do 2 para o 1 dobrou? Ou melhor, do 1 para o 2 dobrou? Se eu colocasse 2 para o 4, não fica a mesma coisa? Do
3 para o 6, a mesma coisa. Do 4 para o 8, sempre a mesma resposta, porque você dobrou a distância. Ao dobrar a distância, você diminui 4 vezes a intensidade do raio que chega no teu paciente. Tá? Então, vamos brincar assim, ó. 1000 inicialmente, tá? E eu vou começar a guardar esses valores. Era 1, foi para 2. Então, a 1 metro, nós temos 1000. Tá? Vamos botar aqui distância e aqui a intensidade. A 2 metros, eu tenho quanto? 250. A 3 metros, o que vai acontecer com a intensidade? Vai diminuir 9 vezes. A 3 metros diminui 9 vezes, passou a ser 111. Em alguns casos, gente, aí pode ser que ele dê quebrado, mas nesse caso aqui ele deu quebrado, mas ele arredondou. Ele está fazendo arredondamento aí, tá, gente? Deixar ele todo bonitinho aqui. Tá? Então, ó, distância, intensidade, 1 era 1000, 2 é 250. Tenho 4, 250 dentro do 1000. 3, tenho 9, 111 dentro do 1000. A 4 metros, olha lá, ó, 4 metros, 63. 5 metros, eu tenho 40. A 6 metros, eu tenho 28. A 7 metros, eu tenho 20. A 8 metros, eu tenho, e o último 8 metros aí, eu tenho uma intensidade de 16. Olha como fica bonito isso aqui, ó. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses valores aqui, ó, assim, ó, vou marcar eles e vou fazer aquilo que a gente chama de gerar um gráfico. Onde que está os gráficos aqui? Inserir um gráfico. Agora eu quero um gráfico, eu adoro esse gráfico aqui, ó, esses dispersão aqui, ó. Esse cara aqui é o que eu mais gosto. Olha aí o que acontece com a intensidade dos raios no teu paciente. Tá? E daí a gente pode editar esse gráfico aqui de forma a botar mais algumas informações aí nele, se você quiser, tá? Olha aí. Título do gráfico. Texto. Vamos botar lá. Intensidade versus distância. Olha aí, ó. Tá? Olha aqui o que ele está me dizendo. Que a 1 metro de distância, ele não está aparecendo aqui, mas eu posso colocar mais, ó. Eu vou botar 1 aqui. Vamos ver se ele muda ali. Tá. Olha aí, ó. Agora ele fez de 1 em 1 para mim aqui, ó. Tá? Então, ó, a 1 metro ele diz que tem uma intensidade de 1000. Se eu não quiser que apareça os 1200 lá, eu posso vir aqui também, ó, e dizer que ele tem que começar nos 1000 e não nos 1200. Tá? Olha aí. Tá, gente? Então, ó, a 1 metro eu tenho 1000. A 2 metros eu tenho no meio do 200 e 300, 250. Nos 3 metros eu tenho 111, é um pouquinho para cima. Nos 4 metros eu tenho aquilo que chamamos de 63. E notem que a gente diminui muito ao dobrar a distância. E depois, daqui para cá, ele vai diminuindo a quantidade que vai diminuindo. Mas em relação ao ponto inicial, ele caiu demais. E esse gráfico aqui, ele não é uma reta, tá, gente? Ele é curvo. Ele cai bastante no início e depois ele vai atenuando.
o limite tende a zero. Quer ver ó, o que acontece quando eu coloco um valor muito grande aqui? Ó? Vamos botar aqui 100 metros. Era 1 metro, aumentou para 100. Olha aqui o que aconteceu com esse aqui. Ó. Vou botar 0,1 aqui. 0,1. Olha lá. Ó. Ele quase encostou na linha. E você está vendo que ele foi para 0,1. Então, 8 metros. Vou botar de novo aqui. 0,16, tá? Então, o que acontece? Se eu botar 1 milhão aqui, eu não sei, olha quanto zero eu coloquei. Aqui, ó, arredondou. Mas eu quero que ele apareça não sem arredondar. Olha aqui, ó. Vou puxar aqui as casas, ó, para ele não fazer o arredondamento. Danado aí. Ele não vai aparecer. Olha lá, ó, apareceu um lá embaixo, ó. Olha quanto zero. Eu também posso pedir para ele colocar isso aqui em notação científica. Eu não vou me envolver agora com isso. Tá? Eu não me lembro onde que é, então. Olha aqui, ó. Olha como é pequeno. Se eu aumentar muito esse valor aqui, ó, 1 no vezes 10 na 18. Se eu aumentar para 1 vezes 10 na 30, aqui, ó, vai aumentar mais uns 12 zeros aqui, ó. Depois vai aparecer 1. Tá, gente? Então, por mais que você ache que não tem intensidade a uma distância grande, sempre vai ter, porque ele tende a zero, mas não que seja zero, tá? Eu estou voltando aqui, ó, na configuração inicial, para nós não perder a fórmula que você fez inicialmente. Tá? Olha aí, então. Deixei ela guardadinha. Isso aqui eu vou postar lá no material junto, tá, gente? Para você fazer os teus cálculos na tua casa aí. Eu vou chamar a atenção a esse cara aqui. É onde você precisa substituir os valores. Eu queria assim, vamos botar lá. É onde você vai substituir os valores que a gente quer calcular. Então, intensidade 1, você vai ter sempre, você vai ter... Isso aqui foi montado para calcular a intensidade 2, tá, gente? Que é o normalmente que a gente vai fazer. 1.000, 8 e 1. Então, aqui esses valores você vai mexer conforme a tua necessidade, tá? E é isso que eu quero que vocês façam nas próximas questões. Olha aqui, vamos voltar para lá. Se tiver alguma dúvida agora, chame a atenção na hora que eu abrir lá a nossa brincadeira. Gabi, a resposta é de antes, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Posso continuar? Então, olha aqui, ó, seguindo a questão 1, vocês viram que eu lancei a questão 1 lá assim, ó, vou puxar o Excel de novo, como a gente está projetando. Se eu estiver falando de alguma coisa, gente, e não aparece na tela de vocês, chamem a atenção, tá? Então, olha aqui, ó. Numa técnica radiográfica aí, a 1 metro, foi o que a gente colocou, tem uma intensidade de 1.000 milirem, e ele quer saber o que acontece a 2 metros. Substitui, deu 250. Agora a gente vai para a questão 2. Vocês estão vendo que é tudo igualzinho. Ó. Para um determinado ajuste de técnica radiográfica, a intensidade dos raios-x a 1 metro é de 1.000 milirem. Qual a intensidade do feixe de raio-x na cabine a uma distância de 3 metros? O que tu vai fazer? Vem aqui na nossa tabela e simplesmente substitui o 2 por 3. Logo, o nosso gabarito aqui vai dar 111 milirem. Estão entendendo todo esse processo, gente? É muito difícil. Kimberly não está entendendo como divide. Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer por passos, tá, Kimberly? Não estou entendendo como divide. Vamos fazer por passos, tá? O que acontece?
Eu vou fazer a fórmula aqui do lado aqui, tá? Então, você tem 1000 na intensidade 2, ok? Do outro lado lá, você vai ter uma igualdade aqui, ó. Deixa eu abrir a telona. Eu vou fazer os passos. Tá? Igual, tá? Vou deixar tudo bonitinho aqui. Kimberly, olha só. Tu vai pegar aqui dentro, faz 3 dividido por 1. Era a distância 1 e passou a 3. Quanto que é 3 dividido por 1? Vamos jogar na calculadora aí. Aparece para vocês aí, quando eu estou nessa tela grande aí, continua aparecendo a minha imagem da explicação, gente? Quando estou na tela lá, aparece alguma caixinha da minha imagem, de eu falando? Tá, Dari parece. Parece, tá, beleza. Tá, porque às vezes não aparece, eu fico falando, fazendo algum gesto aqui, e vocês não estavam enxergando, tá? O que acontece? Kimberly, pega lá. 3 dividido por 1 igual 3 dividido por 1, 3. Perfeito. Agora, esse 3 dividido pelo 1 é o 3. Tá? Esse resultado, eu vou puxar aqui para baixo. Deu 3. Tu não pode esquecer que esse 3 aqui, ele tem que ser elevado ao quadrado. Então, tu vai pegar o resultado. Deixa lá, deixa eu me ver ali para nós brincar. Ó, vai pegar o resultado de 3 dividido por 1. 3 é a nova distância e 1 é a antiga distância. E vai teclar aqui, ó, x ao quadrado. Ó. X ao quadrado. Tu pegou o 3 e pegou e botou x ao quadrado. Apareceu lá em cima a tua resposta ao quadrado. Quanto que é... Opa! Quanto que é 3 ao quadrado? Deu 9. Tá? O que tu vai fazer? Então, pega a intensidade. Vamos lá, voltar para lá. Tu vai pegar aqui, então, ó, 1000 dividido pela intensidade 2. Deu igual. Ó, 1000 dividido pela intensidade 2. Isso aqui, ó, deu 9. Tá? O resultado disso aí deu 9. Da onde que saiu 9, Kimberly? Tenho que lembrar que tudo isso aqui foi elevado ao quadrado. Tá? Então, eu vou botar entre parênteses aqui, ó. Tanto isso. Ixi, esse cara aqui, ele fica... Deixa eu copiar aqui, ó. Bagunçou. Olha aí. Tá, Kimberly, ó. 1000 dividido por I2. Aí tu tem 3 dividido por 1, isso tudo elevado ao quadrado. Aqui você vai continuar com o 1000, porque é a tua condição inicial, dividido pela intensidade 2. 3 dividido por 1 elevado ao quadrado é o 9. O que tu vai fazer, Kimberly? Tu vai pegar esse 9 aqui, ó. Tá me acompanhando? Diz um sim. Abre o áudio e diz sim, Vini, eu tô acompanhando. Sim, eu tô acompanhando. Tá. 9, esse 9 vai passar aqui dividindo, ó, o 1000. Então, eu vou pegar o 9, botar aqui embaixo, e a intensidade 2 vai ficar lá no lugar do 9. Eu multipliquei cruzado, fiz uma regrinha de 3. Aqui aparece 1000 dividido por 9. 1000 dividido por 9 é o que está aparecendo aqui, deu 111. Entendeu agora aí, Kimberly? Sim, tô entendendo agora. Agora foi, tá? Sim. Como eu fiz essa fórmula para vocês aqui, e vocês vão substituir os valores, ó, que eu vou colocar em vermelho, o em vermelho vocês vão substituir conforme o que vocês querem, tá? Então, a intensidade 1 é o que você tinha,
A intensidade 2 é para quanto, a distância 2 é para quanto foi, e a distância 1 é quanto ela estava. Tá? Então, aqui ela deixa pronta. Mas, claro, você tem que saber fazer essa continha aí. Tá? Vou levar para o quadro ali, vamos ver se eu vou escrever no quadro, daqui a pouco melhora um pouco mais o entendimento. Vou parar de fazer, entendeu? Precisa escrever no quadro ali, fazer o escrito? Se precisar, pode me pedir, tá? Tem coisa escrita lá, aparece, tá, sim, agora entendi. Tá, gente? Se vocês quiserem que eu escreva no quadro, eu escrevo lá a mesma coisa que eu fiz lá na dedução matemática. Anotou no caderno. Perfeito, Kim. Tá? Mais alguém ficou em dúvida aí, gente? Tá? Eu vejo que às vezes alguém cai e volta. Conforme vocês vão caindo e voltando, se perderam alguma informação, pode perguntar, tá, gente? Não tem problema. Não vai assistir toda a aula depois lá só porque tu perdeu uma informação. Pergunte. É uma aula que está sendo gravada, mas vocês têm todo o direito de perguntar durante a explicação, tá? Mesmo caindo fora aí, a gente entende que o processo, às vezes a internet cai. A minha, hoje de manhã, eu estava dando uma aula e caiu 2, 3 vezes no meio da aula, assim. Então, eu entendo que vocês também têm esse problema aí. Então, se caiu e voltou, perdeu alguma explicação, pede lá, tá? Não fiquem preocupados ou fiquem com dúvida e daí depois vai ficar com a dúvida e não vai resolver, tá? Vamos voltar lá para a atividade? Olha ali, ó. Tá? Ok, gente. Então, o que acontece aí? Vamos lá. Ó. Então, nós temos aí. Agora, na próxima questão, ele diz assim, ó. Tudo está relacionado à primeira. Primeiro eu tinha uma intensidade de 1.000, passou a 2 metros, diminuiu para 250. A 3 metros, diminuiu para 111. É exatamente aquilo que eu fiz lá nos cálculos. Então, aqui o que eu vou fazer? De raio-x, ó. Primeira vez que eu escrevi, o corretor deve ter corrigido tudo com R minúsculo. Raio-x na cabine a uma distância de 4 metros. O que tu vai fazer? Vai lá para a tua tabela do Excel e coloca lá uma distância de 4 metros. Dá Enter, foi para 63. Olha aqui, ó. A próxima turma vai ficar com o gabarito pronto aqui, ó. Tá? Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que fazer a conta aí, tá, gente? Só porque eu estou passando para vocês. Tá? Façam ela para chegar aos resultados. Aqui, ó, questão 4. De novo, para uma determinada técnica, os raios a 1 metro é 1.000. Qual a intensidade a 5 metros? Tem aqui a 5 metros, pô, 40 mRem. Olha quanto diminuiu. Claro que vocês não vão trabalhar com 5 metros, tá, gente? Eu estou utilizando esses valores inteiros para a gente enxergar quantas vezes está diminuindo a nossa intensidade aí com o aumento da distância, tá? E agora, por último, a 6 metros. Coloca lá 6 metros, 6 ao quadrado dá 36, então diminuiu 36 vezes a intensidade luminosa, ou melhor, a intensidade dos raios no teu paciente. Tá? E daí, nessa questão adiante, ele diz assim, ó, confirme se os resultados obtidos da questão 1 até a questão 5, da questão 1 ó, até a questão 5, conferem com o gráfico abaixo. Agora, olha para esse gráfico aqui que a gente fez e me diz lá, se na intensidade 1 não era 1.000, na 2, 250. Note que aqui está de 200 em 200. Ó. Na 3, 111. Na 4, 63. Na 5, 5 metros deu quanto?
5 metros deu 50. A 6 metros não tem aqui, ó. Mas dá para puxar o risquinho aqui no material de vocês e colocar aqui. Vocês podem indicar 1000 aqui, 250 aqui, depois aqui deu 111. Pode escrever nesse pontinho aqui, tá? Esse gráfico aqui, eu não sei se ele vai me deixar brincar com ele, tá? Ele deixa, mas não. Deixa eu ver se ele me deixa colocar os valores ali, tá? Nem vou mexer aqui para ele não desconfigurar, tá? Mas na hora que tu gera o gráfico, eu posso pedir para ele deixar as informações aqui, ó. Tá? Então, vamos ver lá se esse cara vai me deixar. Tá? Preenchimento, bom, sem linha. Ele, não achei aqui mas eu posso, gente, no momento que eu gero o gráfico aqui, dizer para ele aqui, coloque o valor que tem no ponto aqui, tá? Ponto de dados. Olha aqui, ó. 1.250. Por que é importante colocar esse 250 aqui? Porque se você não sabe exatamente o que é no meio, ele está te informando aqui. 111, aqui parece que é 100, mas como 11, a escala ali está muito próximo, daqui a pouco tu vai achar que é 100. Aqui tu tem que saber que é um pouquinho menos, porque está mais para baixo de 100, mas também não tem como saber aqui quanto é. 63, 40, 28 e por último lá 20 a 8 metros. Tá? Então dá para brincar com esses, por último lá é 16. Então dá para brincar de um monte de jeito com esse Excel aí, tá, gente? Se você nunca trabalhou, dá para fazer, gente, muita coisa legal nele aí. Análise de dados, conta. Então, vocês viram que brincando aqui em 10 minutos eu montei tudo isso aí para vocês, ó. Tá? Bem simplesinho, ó. Dá para aumentar o gráfico, depois que você já gerou ele, dá para fazer um monte de coisa. Isso aqui é importante para vocês quando vocês fizerem alguma análise de dados. Tipo, vocês fazem uma pesquisa, quer jogar aqui no Excel, quer fazer gráfico, tudo mais, tá? Não sei se alguém já tinha brincado com isso. Se já tinha, é uma experiência nova para quem já não tinha brincado, tá, gente? Então, tira um print da tela, ó. Vamos ver se dá para tirar um print aqui ou mandar a figura para vocês lá. Vamos ver se dá para mandar um print. Aqui na tela, vamos ver se vai. Ver se tem dúvida. O áudio tá ruim aí, gente? Sim, estou entendendo agora. Agora entendi, no teu caderno, o áudio 11. O áudio está bem ruim. É só para mim, Dari. Também estou ouvindo uns ruídos. Deixa eu ver aqui, se eu mudar para o outro lado, daqui a pouco é o ventilador aí do computador que está fazendo um ruído. Melhorou o ruído, gente? Tô sem note, tô no celular, tá bom. No fone de ouvido fica melhor. Dari, obrigado. Na prova, posso usar os números quebrados? Claro que pode, tá, Gabi? Pode usar. Dari, melhorou o ruído aí? Tá. Então, daqui a pouco era mesmo o ventilador ali, tá bem do lado o ventilador ali da caixinha. Tá, que bom que melhorou. Tá? Na prova, posso usar os números quebrados? Quer usar lá 111,11, Gabi? Pode usar, tá? Se você se sente confortável em utilizar os quebrados, aí pode usar. Tá? Tranquilo isso, gente? Fechou? Tá? Perfeito, então. Tá? Então, a brincadeira aqui com a intensidade.
Se vocês quiserem brincar com esse aplicativo aqui, ó, com esse objeto de ensino que eu chamo aí, olha aí, o link está aí. Tá? Então, a brincadeira é um site russo, tá? Que tem bastante coisa bem legal. Vou voltar lá para o material. Tá? Então, gente, com base em todas as informações que a gente calculou lá, sim, esse gráfico, gente, ele sempre vai se desenhar assim, ó, caindo bastante e depois ele vai atenuando. Ele vai diminuindo, assim, ele vai atenuando, tendendo a zero, tá? Ok. Vou fazer o exemplo da questão 6 para vocês verem como, com valores diferentes, ó, aqui na 6, na 7, são valores diferentes, são valores aleatórios. Ó. Então, não são questões que referem-se sempre àquelas primeiras atividades que a gente fez ali. Tá? Do exercício 1 ao 5, eu fiz tudo em relação ao primeiro valor. O que tu vai fazer? Ó? Para um determinado ajuste de técnica radiográfica, a intensidade dos raios x a 1 metro, olha aqui, a 1 metro, a intensidade 1, a distância 1, é de 450. Agora eu vou botar lá, 450, tá? Qual a intensidade do feixe dos raios, raio-x, na cabine a uma distância de 3 metros? Olha lá, é 6. A 3 metros é o 50. Então, o que aconteceu aqui? 400 dividido por 9. 400 por 9 dá 50. Então, o gabarito dessa questão aqui deu 50 milirem. O mili minúsculo milirem. Tá, gente? Deu para brincar direitinho aí? Deu para ter uma noção boa agora? Claro que vocês não vão ter o auxílio dessa tabela. Mas para conferir o valor, não vou ter o auxílio da tabela numa prova, vamos dizer assim. Mas para conferir nos exercícios que eu estou dando para vocês, é uma baita mão na roda, né? E quem não achar, grite aí e diga, ah, Vini, só complicou essa minha vida aí, tá? De novo, fazer a correção aqui dos raios, feito dos raios, só que agora ele diz assim, ó, que a 1 metro eu tenho 600 milirem. 600. Qual a intensidade do feixe de raios X na cabine a uma distância de 8 vezes a distância inicial? Gente, se a distância inicial é 1, 8 vezes 1 dá 8. Taca o 8 lá e você vai ter uma resposta igual a 9,4. 9,4 milirem na sua resposta. Vini, preciso fazer na calculadora esses valores? Gente, você tem que fazer, tá? Como eu falei, eu vou passar a tabela para vocês, mas no dia da prova, em alguma avaliação, vocês não vão ter ela, tá? Então tem que saber fazer essa conta na tua calculadora, tá? Eu sempre digo, a calculadora só é inteligente porque vocês sabem os botões que tem que apertar. Deixa eu ver uma coisa, se vai o que eu estou querendo mandar aí para vocês. Ó, eu tentei mandar a figura ali que eu recortei para vocês, mas não vai, tá? Tudo bem. Tá, gente? Você vai pedir o gráfico na prova. Gente, normalmente eu não peço, tá? Mas acontece, às vezes, eu colocar assim, ó. Qual dos gráficos abaixo coincide com o desenho das questões anteriores? Pode ter numa prova lá. A 1 metro tem uma intensidade X, a 2 metros tem outra, e assim por diante. Como nós fizemos essa tabelinha? E eu te passar lá 5 gráficos. E você tem que indicar qual dos gráficos é o correspondente daqueles valores, tá? Então pode sim, tá, Ana, aparecer. Mas construir, eu acredito que não, tá? Eu já pedi há alguns anos ali, mas hoje eu não peço mais. O que eu posso fazer é pedir para você indicar qual é o gráfico que corresponde àquelas técnicas ali com aumento da distância.
tá? Então, a brincadeira vai ser mais ou menos daquele jeito ali. Tá? Vou fechar essa brincadeira aqui. Brinquem com isso aqui, ó. Tá? Vou fechar aqui e vamos continuar. GT, quando acabarmos esse conteúdo, põe no ambiente de apoio, por favor. Quando acabarmos esse conteúdo, põe no ambiente de apoio, por favor. Põe o que, Gabi? Tá, mas põe qual conteúdo, Gabi, que tu está dizendo aí? Gente, para mim tá aparecendo lá, é isso que eu tô. Faz dias que vocês estão me pedindo. Eu já retirei todo o material do ambiente do aluno e coloquei tudo de novo. E não está aparecendo ainda para você. Semana passada, ou retrasada, eu fiz exatamente isso. Eu me lembro quem foi que me pediu lá. Eu disse, Vini, não está no ambiente esse material. Eu fui lá, vi que estava. O que eu fiz? Eu retirei todo o material e coloquei ele de novo, tá? Vou abrir uma solicitação para verificar isso lá na informática, lá ver o que está acontecendo. Porque para mim aparece que está, eu já coloquei 2 vezes, retirei e coloquei de novo para ver se aparece para vocês. Mas como vocês estão dizendo, não está aparecendo. Vou colocar na atividade do Classroom, tá? Então vai aparecer no Classroom esse material, tá, gente? Tudo bem? Se não aparecer no ambiente da intranet, vai aparecer no Classroom. De qualquer forma, vou postar no Classroom, tá? Ali vai aparecer com certeza, tá? Como o pessoal tá, não sei se estão trabalhando na informática lá tão normalmente como estavam antes, mas vou postar no Classroom. Deu brilhou uma estrelinha aqui, vou postar lá para vocês. Então vai ter atividade lá. Na atividade vai ter, eu vou postar 4, 5, vou colocar na atividade de hoje todos os materiais que tem no ambiente do aluno lá, tá? Fechou? Vamos continuar ali? Vou continuar o material, aula 1, foi lá. Tá, gente? Então, aumentamos nossa experiência matemática com esses exercícios, tá? Lei do inverso quadrado da distância, tá? Algum professor já tinha falado isso com você, se não falou, tá? A parte matemática, assim, ó. Tá, ó. Tem mais uma questão, ó. Questão 8. Para uma determinada técnica de ajustes de raio-x, olha aqui, ó. Começou a aparecer número quebrado. 0,2 metros para 3 metros. Poderia aparecer aqui 20 centímetros para 3 metros. Você não pode botar 20 para 3 metros, tá? 20 centímetros é 0,2 metros. Então tem que fazer uma conversãozinha aí, tá, gente? Vou puxar lá assim, ó. O valor lá para nossa tabela de novo, ó. A intensidade é de 8.000 milirem. A distância inicial é 0,2. E eu quero saber a 3 metros qual é a nova intensidade. Então, o que acontece? A 20 centímetros, a 0,2 metros, você tem 8.000. A 3 metros, você tem 36 milirem. Olha aí, ó, saímos da aula com o gabarito pronto dessa questão. 36 milirem. Ok. Gente, essa brincadeira aqui da equação de Planck, da constante de Planck, é aquela brincadeira que a gente fez semestre passado, ó. Tá? Então, o que acontece? Aqui também, se você tiver uma equação prontinha aqui para tudo isso, você vem substituindo valores, monte essa fórmula, substitui o valor da energia, da constante de Planck e da frequência, você vai ter o que está faltando aí, tá? Dá para brincar com essa equação. Vini, por que essa equação está nesse material? Só para recordar, tá? O que é a equação de Planck.
Energia é a constante de Planck vezes a frequência. Dependendo da unidade de medida que nós estivermos trabalhando, você vai ter lá a constante de Planck medida em elétron-volt ou em joule por segundo. Elétron-volt segundo ou joule vezes segundo. Tá? Eu achei que ia ficar melhor ali. Vou botar um espacinho aqui para ficar uma distância da outra. Olha aí. Ó. Tá? A relação é a seguinte, quando eu trabalho aqui com 1 elétron-volt, é 1,602 vezes 10 na menos 19. Tá? 1,6 vezes 10 na menos 19 é a carga do elétron, lá, se vocês estão lembrados. Tá? Então, 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 na menos 19 joule. Tá? Então, uma relação aqui de quanto equivale um ao outro. Tá? Precisa decorar esse PIVNE. Vai cobrar isso na prova? Não, isso aqui eu não vou cobrar mais, tá? É só para lembrar, tá, gente? Aplicando, isso aqui é tema de casa, eu já tinha pedido para vocês fazerem alguns, né, gente? Tinha, né? Diz sim ou não lá na aula passada. Não tinha? Tá, então tá. Então, para essa aula, gente, eu vou, como a gente viu todo o conteúdo desse material, eu vou pedir para vocês resolver essas questões aqui. E ao resolvê-las, eu quero que vocês postem a resolução dessas questões lá no ambiente, tá? É o tema de casa desta aula, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Aplicação. Átomo de Rutherford, só para recordar. O que são nucleons? O que são fótons? O que fala a lei do quadrado a lei do inverso do quadrado da distância? Tá? Olha aqui, ó. O que é o espectro eletromagnético? Gente, muitas vezes o pessoal, o André lá me cobra que algumas questões, que a gente trabalha no primeiro semestre, no segundo semestre tem que estar na ponta da língua, não pode esquecer, tá? Okay? Então, aqui, quantos prótons tem no átomo de oxigênio, gente? Olha para esse cara aqui e diz que tem 8 prótons, porque o número atômico dele é 8. Quantos nucleons tem? Opa, quantos nêutrons tem? 8 menos 17, aqui vai dar 9 nêutrons. Por que eu sei que é 9 nêutrons? Porque 17 menos 8 dá 9. Elétrons, se esse átomo está eletricamente neutro e ele não diz que não, então o número de elétrons é exatamente o número de prótons. Então tem 8 elétrons. Qual é o número de nucleons que tem nesse cara? 17. Por que nucleons? Nucleons é tudo que está no núcleo. Nós falamos de prótons e nêutrons. A massa atômica relaciona o número de nucleons. Tá? Encontrado nos elementos abaixo. Então, o alumínio, cobalto, rádio, aqui, ó. Façam aqui para relembrar, para não esquecer. Gente, qual a frequência da... Ó, vou fazer isso aqui, ó, nessa questão, ó. Vou tirar daqui, ó. Tirei. Tá? Qual na mão é o raio-x com energia de 28K? Vou tirar também. E vou querer que vocês resolvam essa questão 3. A intensidade de saída de um sistema de imagens radiográficas normal é de 5 mRem por miliampere segundo. Tá? Ele mudou a unidade aqui a 100 centímetros. Qual a intensidade da saída de tal sistema a 200 centímetros? Gente, o que aconteceu com a distância aqui? Alguém, bem rapidão, grita aí. Abre o áudio e grita para o tio aí. O que aconteceu com a distância de 100 para 200? Aumentou quantas vezes? Alguém abriu o áudio aí? 2, 1. 2 ou 1? Kimberly. 2 ou 1?
KKKK. Rindo potássios, né? Um ou dois? A distância dobrou, né, Gabi? Tem um meme que aparece bastante no Face lá, o Einstein rindo hélios e rindo potássios. E rindo hélios é hehehe. E rindo potássio é kkkk. Tá? Já viram essa? A distância dobrou. Tá, gente? Se a distância dobra, o que acontece com a intensidade? Diminui quantas vezes? Posso esperar uma resposta aí? Se a distância dobra, a intensidade vai diminuir? Vamos lá, Gabi. Tinha 100, foi para 200. A distância dobrou. O que acontece com a intensidade que era 5? Diminui quantas vezes? É uma pergunta ou uma afirmação, Gabi? Acredito que 4. Então vamos lá. Era 5 a uma distância de 200, né? Ou não? 100. 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. Tá? O que acontece quando... Deixa eu ver lá a pergunta de novo, que eu me fugiu agora. É 100 centímetros, passou para 200. Então, dobrou a distância, gente. Quando dobra a distância, o dobro ao quadrado dá 4. Olha aqui, ó. De 100 para 200. 5 dividido por 4. Daí tu vai botar na tua calculadora lá assim, ó. 200 dividido por 100. Deu 2. Vocês estão vendo que esses números estão muito bonitinhos, né? Pro meu gosto. 100 dividido por 2, 200 dividido por 100 dá 2. 2x ao quadrado igual a 4. Então, a intensidade vai diminuir 4 vezes. Daí tu vai pegar lá 5 dividido por 4, vai dar 1,25. 1,25. Aqui, ó, ele arredondou. Mas, Vini, posso arredondar? Claro que pode. Ó, quer ver que eu vou desarredondar esse número? Fazer o caminho contrário. Ó, olha ali, ó. Eu posso brincar aqui, ó, com 1. Eu posso aumentar para 1,3, 1,25. E eu não sei se tem mais... Ó, não tem mais casa depois, ó. Ó, tem zeros, tá? Então, poderia deixar 1,25 tranquilamente, tá, gente? Tá? Entenderam essa questão, gente? Olha só. Façam essa alternativa agora assim, ó. A intensidade 1 é 650 milirem. Tá? Eu quero saber qual a intensidade 2. Quando eu tenho uma distância de 68 centímetros e era 22. Olha que eu... Anotem aí. Para uma determinada técnica radiográfica, os raios-x, a intensidade 1 é de 650 milirem, a uma distância de 22 centímetros. Qual vai ser a intensidade 2 quando aumentarmos para 68 centímetros a distância do filme ao ponto emissor dos raios? Qual é a nova intensidade? Vamos lá? Está escrito aqui, ó, 650 é a intensidade 1. Quero saber a intensidade 2. Inicialmente era 22 e passou para 68 a distância. Com esses valores, me deem a resposta aí. Esse eu quero que vocês façam, tá, gente?
Alguém se manifesta aí na resposta? Quanto que deu? Tá. Então diminuiu 81 vezes, Gabi. De 650 dividido por 81 deu 8,02. Vamos ver se fecha. Mais alguém? Chegar nesse valor? Eu quero que vocês façam, tá, gente? Não vão na onda aí da Gabi. A Gabi, às vezes, ela erra de propósito para vocês errarem também, tá? Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Ninguém mais? Vamos botar aqui, ó. 650. Vou botar aqui 2. Gente, estão fazendo? Dê um sinal de vida aí, senão eu vou ter um troço aqui. Vitor, tu chegou a 68,07 a intensidade? Tá me dizendo que 68, vamos botar 65, ela diminuiu umas 10 vezes. É isso? Fala, Gabi. Eu falei para vocês que a Gabi às vezes erra de propósito para vocês errar também, hein? Daí, é isso, Gabi? 650 dividido por 68. 9,55, Vitor. É isso mesmo? Confere aí. Vocês viram como é importante fazer os cálculos? 2 alunos resolveram e cada um chegou a um resultado. Ana, chegou a 68 também? Já vem aí. Vou dar um minutinho para vocês fazerem a questão e daí a gente discute. A Gabi, ó, 68 dividido por 22 dá lá aproximadamente 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. 650 dividido por 9 dá 73. Aproximadamente. Os valores, Vitor? É que 68 dividido por 22 ali dá 3,09, tá? Ah, ok. Aí eleva esse 3,09 ao quadrado, não é? Tá. Deixa eu ver, porque eu tô sem minha calculadora científica aqui de só, tô fazendo a calculadora normal, por isso que às vezes se erra. 3,09 vezes 3,09. É, isso aí, deixa eu pegar aqui. 3, Tá. deixa eu só treinar de destaque aqui. Tá, pode falar, Vitor. Daí dá 99,5481, né? Tá, mais ou menos, aham. Isso, daí tu multiplica isso aí pelos 650, isso? Divide, desculpa. Isso, 650 dividido por 9, alguma coisinha. É, deixa eu botar aqui, 650 dividido
Dá 68,0763, dá um monte de número daí. 68,09, a Ana botou ali. É, zero, eu tô sem a calculadora Tudo científica, né, bem, daí. tranquilo. 6807, tu botou, tá? A Gabi botou 73, ó, agora fechou, estão fechando os valores, né? Se fizer com um número quebrado, chega a 68. Tudo bem, gente. Esse aproximado aí tá louco de bom. O que não pode fazer é levar esse número aproximado para um valor muito absurdo, tá? Então, olha aqui o que acontece. 650, intensidade 1. Intensidade 2, eu quero saber. Acompanha ali. 22 é a distância inicial. Foi para 68. Vocês viram que faltou só o 68 para me substituir ali, ó. 68 igual. Opa, vamos ver quanto que deu lá. 68,04. Quem chegou a 68, tá louco de bom. Quem chegou a 68,09, 68,07. Vocês estão vendo aqui, gente, ó. Isso aqui tá louco de bom, tá louco de especial. Se eu tirar esses númerozinhos daqui, ó, vocês vão ver que ele vai arredondar para 68. E 68 tá louco de bom também, ó. Viram? O sistema arredondou para mim. Vini, eu quero saber quanto que dá essa razão aqui, ó. Tá? Então, se você quiser fazer essa conta do ladinho aqui, ó, puxar uma setinha para cá e dizer assim, ó, igual a esse 68 dividido por esse 22, quanto dá? Olha ali, ó, 3090909. Posso arredondar esse número também, tá, gente? Ó, vou puxar as casinhas para o lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai dar um monte de casa. Então, ó, arredondei para 309. Daí tu diz, Vini, eu quero pegar esse resultado aí e eu quero que apareça para mim quanto é o quadrado desse número, para ir ver se eu estou fazendo certo. Olha tudo que eu estou fazendo. Então, ó, abre parênteses, vou pegar esse número aqui e vou elevar ele ao quadrado. Deu 9,55. Então, toda vez que vocês, ó, peraí, toda vez que vocês mudarem um número, isso aqui vai para vocês depois, tá, gente? Toda vez que vocês mudarem isso aqui, ó, vai aparecer, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2, olha aqui, ó, 1 sobre 2, 2 dividido por 1 deu 2. 2 ao quadrado deu 4. Então, aqui vocês podem fazer uma comparação dos passos que vocês estão fazendo, para ver onde que tu errou. Aqui, ó, 22 dividido por 68. 68 dividido por 22 deu 3,09. 309, x ao quadrado, 9,55. Daí tu vai pegar 650, que está aqui, ó, 650 dividido por 955, que vai dar os 68. Entendeu, gente? Vocês viram que eu fui fazendo, incrementando essa fórmula aqui, para indo passo a passo e você não errar. Tá? Então, vai aparecer questões aí. Eu vou mandar algumas questões de prova para vocês em um momento. Você vem para essa tabela, substitui lá e vê se fecha. Tá? Então, olha lá, numa questão anterior. Poxa, tu tinha lá 4 metros e foi para 4,65. Quantas vezes aumentou? Tem 1,16, aumentou a distância 1,16. Esse 1,16 ao quadrado dá 1,35. 650 dividido por 1,35, 481. Então, vocês têm vários jeitos de brincar com tudo isso aí, tá, gente? Tentei deixar uma planilha aqui para vocês brincar com isso de um jeitinho bem legal, tá? Se auxiliar, brinque com ela, se confundir, tirem as dúvidas. Se não achar que é necessário, deixa ela de lado e deixa para quem achar que é bom. Alguma dúvida em relação a essa brincadeira, gente?
Deixa eu ver aqui. Quem pediu, quem está falando. Tudo certo da minha parte, Vitor? Excelente. Não, vírgula, tá tranquilo, Gabi. Tá, Ana, beleza. Gente, tema de casa, tá? Resolver essas questões aqui, ó, tá? De 1 a 4, postar no ambiente lá, eu vou pedir para vocês postarem a foto da resolução dessas questões. Vini, resolver aqui, tirar foto, ou à mão, ou escrito, como vocês preferirem. Venho lembrando vocês, tem que fazer as atividades. No final de toda essa quarentena, a gente vai fazer um levantamento e, como eu falei para vocês, atividade não entregue, por mais que o aluno estava na aula aqui, ó, estava aqui aparecendo, que estava assistindo a aula, se não entregou a atividade, gente, é falta nessa noite, tá? Então aparece lá, atividade do dia 7/4. Entregar os exercícios propostos. Se não entregou, falta nele, tá? Tema de casa. Assistir esse link, esses dois links aqui também, ó. Ressonância e raio-x. Tá, gente? Assistam esses dois vídeos aí. Aula que vem, vou mostrar mais um objeto de ensino para vocês que fala sobre a produção dos raios-x. E em seguida, a gente entra no material 2. Material 2 aqui, ó. Nós vamos falar a questão histórica aí, vocês já sabem. Nós vamos, aqui tem dois links para vocês brincarem com a radiação X aqui, que é sobre essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Eu já tinha falado para vocês semestre passado sobre Bremsstrahlung e radiação característica. Me corrijam se não. Eu tinha mostrado o vídeo lá da radiação batendo o elétron e incidindo no material e gerando radiação característica e de frenagem. Eu não me lembro se eu tive com vocês, como foi o semestre bem atípico. Pensa assim, se semestre passado foi bem atípico, imagina esse com vocês então, tá? Me entenderam o que eu quis dizer? Semestre passado teve muito feriado, né? Das 20 aulas que normalmente a gente tem, a gente teve 10, 11. Daí esse semestre, aí, em vez de ser presencial, a gente está tendo a EAD. A aula 2 aparece no ambiente, mas as anteriores não. A 3 aparece, Gabi? A 4, a 5? Tá, Ana não fez semestre passado, tá? Ana, tu tá fazendo esse semestre com a outra turma, tá? Então vai conteúdo diferente, tá? Então eu vou verificar lá, tá? Nós vamos ver isso tudo. Vocês viram que eu tô o que algumas coisas a gente está vendo agora no segundo semestre, vocês estão vendo lá no primeiro. Vocês estão vendo que eu estou intensificando alguns conteúdos, tá? Então a Ana vai ver esse semestre alguma coisa e também vai ver com o pessoal do primeira unidade. A gente está turbinando a primeira unidade aí, tá, Ana? Tá? Por favor, Gabi, me manda um print como que aparece para vocês lá no ambiente, tá? Para mim dar uma corrigida, tá? Então, o que ficou do tema? Lista de exercício. A lista de exercício e ver aqueles dois vídeos de raio-x e ressonância, tá, gente? Para aumentar a experiência aí. Tudo bem, gente? O resto da aula aí vocês ficam... não, esse tempo, gente, que eu deixo vocês a partir do momento que a gente termina a aula aí, é para vocês fazerem as atividades como se vocês estivessem em sala de aula. É aquele tempo que eu deixo vocês resolvendo o exercício. Então não deixe para amanhã fazer essa correção aí. Façam hoje mesmo, tá? Porque amanhã vocês vão ter outra aula,
o professor vai dar outra atividade, e daqui a pouco você deixa a minha atividade, vai deixando, quando tu vê, tu tá me devendo a 2, 3 atividades aí. É pior, tá? Eu vou parar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, grita lá. Vinícius, nós vamos revisar isso em sala de aula. Não sei. Isso tudo depende de como vai ser a nossa volta aí, tá, Kim? As questões eu vou colocar lá, tá, Ana? Vou colocar esse material lá, já vai aparecer no ambiente para vocês, tá? Lá no Classroom, tá, Ana? Ana, Kimberly, depende como que vai ser o semestre. Se a gente voltar, a previsão é para voltar no final do mês. Final do mês. Se nós não voltar, o semestre termina assim. Bom, é muito cedo para falar ainda, tá? Achei as aulas, mas estão bagunçadas. Gabriele, achei as aulas, mas estão bagunçadas as aulas. Como que estão bagunçadas? Explica lá, Gabi. Pode abrir o áudio se tu quiser. As ordens das aulas. Nem sempre lá no ambiente vai aparecer aula 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco aparece 1, 3, 4, 5, tá? Depende a ordem das aulas ali, tá? Tudo bem. Mas tu baixa elas ali, tu tem as aulas ali, né? É isso? Tá. Parei a gravação.